Fala galera, nesse vídeo a gente vai estar falando um pouco sobre arquitetura de sistemas agênticos. A gente vai estar falando sobre os principais componentes de uma arquitetura agêntica moderna e o que a gente consegue fazer para melhorar a observabilidade dessa arquitetura. Vamos lá? A arquitetura de sistemas agênticos ainda é um tema muito novo, muito recente, então pode ser que quando você estiver assistindo esse vídeo, ela já tenha mudado um pouco. A mudança está sendo feita diariamente, praticamente todo dia ela evolui, tem uma coisa nova. Então a gente vai estar mostrando aqui no vídeo qual é o cenário hoje, tá, de uma arquitetura agêntica. Eu vou estar mostrando aqui essa arquitetura, mais ou menos como ela foi evoluindo com o tempo, desde o início dos agentes até a gente chegar num sistema multi-agente. Os principais componentes assim, de uma arquitetura agente que você tem aí na tela, tem o client, né, a parte de orquestração, o LLM, a memória, a parte de ferramentas, tá, e de observabilidade. Então esses são os principais componentes hoje que fazem parte dessa arquitetura agêntica. A gente vai começar falando do client e do agente, que são os principais componentes. O agente, ele é o core da arquitetura, né? Ele é uma aplicação normal, como qualquer outra, pode ser escrito em várias linguagens, pode ser escrito em Python, que a grande maioria hoje é escrita em Python, tá? Que domina tudo, mas também dá para escrever em Java, TypeScript, principalmente para ambiente, principalmente quando você tem agentes que são feitos para interfaces web, são muito utilizados, mas também você consegue fazer agentes em Node, em Go e em Rust. Essas duas linguagens estão sendo bastante utilizadas hoje em dia, justamente por causa dos cenários de segurança que eles têm e de desempenho dessas duas linguagens. Para funcionar bem, tá, eles precisam de vários componentes e um deles é uma linguagem, um LLM, né, uma inteligência artificial. Aqui ele é o cérebro do agente. Ele precisa processar a linguagem natural, entender o contexto, raciocinar sobre os problemas, gerar respostas. E existem basicamente duas formas de você usar LLMs, tá? Você pode usar as LLMs locais na sua máquina, rodando dentro da sua infraestrutura, principalmente empresas que querem um pouco mais têm mais receio, né? Querem mais privacidade sobre os dados, não querem correr o risco de utilizar os seus dados com inteligências artificiais que estão por aí na cloud, que é justamente a segunda opção. Você utilizar inteligências artificiais, utilizar LLMs na cloud. Os mais comuns hoje são o ChatGPT, o Gemini, o Claude, tem um monte, DeepSeek. Dependendo do framework que você estiver utilizando, você pode usar mais de um LLM dentro do seu agente. O LangChain, por exemplo, é um framework agnostic, então você consegue com ele, por exemplo, na parte de respostas, né? Você quer dar uma resposta mais humanizada, aí você coloca que aquele trecho vai utilizar o GPT, né? Mas quando você quiser que o agente avalie ou crie um código para você, você pode usar o Claude. Então, usar um framework que vai te atender é bem bacana, é uma boa escolha que você faz. Passando agora para o próximo componente, a gente sabe que as IAs podem fazer muito mais do que só ficar respondendo perguntas, né? Manda uma pergunta, recebe uma resposta, elas podem fazer muito mais do que isso. Só que para os agentes, para as IAs poderem fazer isso, a gente tem que dar ferramentas para ela. E aí foi quando começaram a criar o chamado tool calling, que são quando os agentes passaram a utilizar ferramentas para fazer consulta a APIs. É uma coisa bem simples de fazer, só que ao mesmo tempo ela é bem limitada. Então foi aí que o pessoal evoluiu essa parte de tool calling, de utilização de ferramentas para MCPs, que é um protocolo utilizado para comunicação entre o agente e sistemas externos, né? Hoje os MCPs são a melhor opção para você pegar os seus MCPs, o seu agente e se comunicar tanto com a internet quanto com o seu back-end. Tá? Então com ele você vai poder buscar informações na internet, você pode ler e escrever arquivos dentro da sua infraestrutura, você pode integrar com APIs internas ou externas, até executar códigos se você quiser. E se você quiser saber um pouco mais sobre os MCPs, eu estou deixando um card aqui, não sei se é aqui nunca sei, onde você pode saber mais sobre MCPs.
O próximo componente que a gente tem é a memória. Os MCPs, essas tools, deram muito poder aos agentes, né? A gente sabe que as inteligências artificiais, elas sabem ter um conhecimento gigantesco sobre muita coisa, mas elas não sabem sobre os seus produtos, elas não sabem sobre seus documentos regulatórios, né? Elas não sabem sobre as políticas internas da sua empresa, né? Então, como é que você vai fazer para que ela saiba de tudo isso? Como é que você vai fazer para que o agente ele possa se lembrar de coisas que já foram faladas no passado ou se lembrar de documentos que você já passou para ele processar? Então é aí que entra a parte de memória dos agentes. Ele funciona da seguinte forma: basicamente toda informação que chega dentro de um agente, que chega para uma inteligência artificial, que chega lá para a LLM, ela é transformada, é feito um processo chamado embeddings. Parece complicado, mas é basicamente o seguinte: ele pega todo o texto que está lá e converte isso em vetores numéricos. É como se fosse um vetor de números. Por que eles fazem isso? Porque computadores, porque inteligência artificial, os modelos, eles lidam muito melhor com números do que com palavras. Então, dessa forma, eles conseguem buscar as palavras fazendo uma busca semântica, tá? Não por palavra-chave. Por exemplo, você chega para um agente e fala: eu quero cancelar a minha assinatura. Ele não vai procurar no documento cancelar a assinatura. Ele pode procurar, por exemplo, por encerrar contrato, ele pode procurar por interromper serviço, que para o agente, para a inteligência artificial, vai ser muito próximo, vai ser a mesma coisa. Então, a partir daí, ele começa a responder você. E isso que ele está fazendo nesse momento é o puro RAG em ação. Os VectorDBs mais utilizados hoje são o Pinecone, o Quadrant e o Weaviate. Esses são os 3 mais utilizados hoje para os agentes. Mas você também pode utilizar outros tipos de bancos de dados para o seu Vector Database. Você pode usar o Elastic, por exemplo, tá, como Vector Database. Você pode usar o Mongo como Vector Database e até o Postgres. É só você tem uma extensão do Postgres, se não me engano, chama PG Vector. Você coloca no Postgres e ele também pode ser utilizado como um Vector Database. Até aqui, só esses componentes já são a base de praticamente qualquer agente de inteligência artificial. Mas quando a quantidade de tools aumenta, as ações começam a ficar muito complexas, as IAs já começam a ter uma quantidade maior de erros. Se você dá muitas tools, se você dá um contexto muito grande para a IA poder trabalhar, para ser o seu agente, ele começa a se complicar. Existe até um número que até 50 tools por agente é um número bacana. Acima disso, ele já começa a ter uma taxa de erro maior, ele já começa a se confundir, fazer a famosa alucinação dos agentes. Existem diferentes formas de você lidar com essa situação, mas como aqui a gente está falando de uma arquitetura agêntica, a gente está falando de uma arquitetura de multi-agentes, a forma que a gente escolheu para poder separar isso, para poder segmentar isso, é usando subagentes, que é o próximo tema agora que a gente vai falar. Esses subagentes, tá, são agentes comuns, como o primeiro agente que a gente estava falando, mas eles são uma forma de você conseguir mitigar essa quantidade de erro, tá, essas alucinações, quando a responsabilidade de um único agente cresce muito. Basicamente, você faz uma segregação de funções entre esses agentes, né? E aí cada um deles cuida só de um pedacinho. Por exemplo, um vai cuidando só do pagamento, outro vai cuidando só dos pedidos, outro agente cuida só do cadastro de clientes, tá? Então você faz e por aí vai, você faz essa segregação. Esses subagentes podem estar utilizando, compartilhando a mesma infraestrutura, os mesmos componentes. Então, o agente vai ter lá a sua memória, vai ter o MCP e vai ter o LLM. O subagente também vai ter a sua memória, vai ter os MCPs e o LLM. Eles podem estar utilizando o mesmo LLM, não tem problema nenhum. Eles vão abrir sessões diferentes. Então, um agente vai estar usando o ChatGPT, o outro também vai estar usando o GPT. Né? Ambos podem fazer requisições para um MCP server, para fazer requisições iguais, isso não tem problema nenhum. Tá? Inclusive o banco de dados, eles podem estar compartilhando o mesmo banco de dados. No caso do Elastic, por exemplo, cada agente vai ter o seu índice com os seus embeddings lá dentro. Obviamente que isso vai estar separado, logicamente, né? Cada um vai ter as suas permissões, os seus índices
Então não tem como dois agentes utilizando o mesmo índice. Então isso é feita essa separação. Quanto mais, olha só, quanto mais a arquitetura cresce, olha para você ver, entrou agora ali a parte de orquestração. Por que isso? Quanto mais a arquitetura cresce, você passa a ter múltiplos agentes, workflows muito mais complexos. Você precisa adicionar uma camada de orquestração para poder organizar tudo isso. Frameworks como o LangGraph e o CrewAI são exemplos de boas ferramentas de orquestração. Existe uma versão do LangGraph para JavaScript, agora para Rust tem o Swarm RS, acho que é esse o nome, Swarms, tá? RS, que é um orquestrador de agentes para Rust. Com essa camada, os agentes vão se tornar praticamente uma equipe que vai estar trabalhando em conjunto, cada um lá com a sua especialidade, mas que eles vão estar coordenados para resolver problemas extremamente complexos. Mas essa autonomia, ela precisa ter limite. Porque a gente não pode deixar a inteligência artificial, a gente não pode deixar o agente fazer o que quiser. Aí você deixa lá e fica fazendo um monte de coisa, e aí depois você vai botar a culpa na IA, porque, não, foi o agente que demitiu metade dos funcionários. Pô, isso não faz sentido, cara. Então, você tem uma parte importante da parte agêntica, né? Que é a inclusão do Human in the Loop. É um processo no qual o ser humano entra nessa parte de orquestração e ele começa a supervisionar, ver a parte de tomada de decisões, tá? Principalmente a parte de segurança e responsabilidade dos agentes. O objetivo do Human in the Loop é permitir que os agentes, né, que os sistemas de inteligência artificial alcancem uma máxima eficiência de automação sem sacrificar a precisão, o raciocínio e a supervisão humana. Agora, para supervisionar tudo isso, você tem que estar vendo o que acontece dentro do seu agente, dentro da sua arquitetura agêntica. E aí que entra a parte de observabilidade. Diferente dos logs tradicionais que só mostram, deu erro aqui, funcionou ali. Quando você entra com o tracing, a observabilidade te dá muito mais informações do que o agente fez, o que ele chamou, qual foi o retorno do LLM, quanto que aquilo custou, quantos tokens foi utilizado, tá? E principalmente, por que ele tomou aquela decisão. Duas ferramentas muito boas para você poder fazer isso. É o LangSmith, que ele já está dentro do ecossistema do LangChain. Eles vão estar se complementando tanto na parte de LLM Agnostic, que é o LangChain. Você tem a orquestração com o LangGraph e a parte de observabilidade com o LangSmith. Para fazer essa parte, você também tem o OpenLeech, que é uma outra ferramenta que eu particularmente gosto muito. E o OpenLeech ele vai além de somente essa parte de observabilidade, porque ele tem também Prompt Hub, né? Você consegue centralizar prompts dentro do OpenLeech, os seus agentes vão pegando os prompts de lá, versiona, você compartilha, você pede para outras pessoas também colaborarem com esses prompts. E você também tem um Vault lá dentro, onde você consegue guardar as API Keys dos seus LLMs. Então, vamos supor que você tenha dentro da sua empresa cada departamento, cada domínio tem o seu agente e o seu agente tem o seu LLM que aquele agente paga. Né? Então você consegue falar, o agente tal é do departamento tal, vai estar utilizando a API Key tal. Então é o custo daquele departamento. Então dentro do OpenLeech você consegue guardar e compartilhar as API Keys dos LLMs. E isso, tá? Essa parte de recurso é muito importante porque conforme a arquitetura agêntica cresce, você começa a ter uma responsabilidade muito maior, né, de governança, de controle sobre tudo isso. Né? Então, esse é um assunto que eu quero deixar para um outro vídeo, porque a gente vai estar falando aqui para falar sobre arquitetura agêntica e num outro vídeo eu vou estar falando sobre só governança de agentes, governança dessa parte de arquitetura de inteligência artificial. Beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Não se esqueça de deixar o like aqui, comentar como é que vocês estão utilizando, quais são as ferramentas que vocês utilizam na sua empresa, nos seus projetos de agentes de inteligência artificial, qual é a linguagem, tá? Deixa aqui nos comentários, vamos trocar essa ideia, vamos falar um pouco mais sobre agentes de inteligência artificial. Um forte abraço e até a próxima!